Boa noite, queridas, queridos e queridos de Fé e Luta. Iniciamos agora o nosso culto especial do Julho das Pretas, o 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e Dia Nacional de Teresa de Benguela, a história de mulheres que enfrentaram a escravidão, o racismo, o patriarcado e todas as formas de exploração para construir um Brasil mais justo e democrático. Hoje é tempo de memória, denúncia e esperança. Memória das mulheres negras que abriram caminhos, denúncia das injustiças e esperança de um mundo onde toda a vida seja tratada com dignidade. E hoje nos reunimos para recordar e aprender com Agar, uma mulher egípcia, portanto africana, mãe que não desistiu da vida. Sua trajetória nos lembra que a Ruá não apenas vê as mulheres invisibilizadas, ela lhes abre os olhos para reconhecer as fontes de vida que a injustiça tentou esconder. A Ruá não permanece indiferente diante das violências. Esteve presente ontem, permanece conosco hoje e continuará soprando vida e esperança amanhã. Ao recordar Agar e tantas mulheres que insistem na vida, reafirmamos também nosso compromisso com a justiça e com a defesa da dignidade humana. Inspiradas por essa memória de resistência e esperança, sinalizamos mais uma vez que a luta pela vida das meninas e mulheres cis, trans e travestis, negras, indígenas, quilombolas, amarelas, gordas e de tantas outras mulheridades é o que nos move enquanto coletivo. Nossa caminhada é sempre voltada pelos princípios éticos do diálogo interreligioso e ecumênico, e no exercício contínuo de pertencer e defender a nossa casa comum. Como Associação Mulheres EIG Evangélicas pela Igualdade de Gênero, um movimento atravessado pela potência e dinamismo das expressões intergeracionais e de várias mulheridades de fé, desejamos a vida extraordinária e a mudança para todas, todos e todos. Por isso, o nosso momento agora é de expressão de uma fé no amor e no dom da vida extraordinária. E antes de darmos continuidade ao nosso culto, preciso avisar: não se esqueça de preparar o seu pão e o vinho ou algo similar para participar de nossa Santa Ceia. E neste momento, nós queremos compartilhar uma alegria com vocês nesta noite. Tereza Martins Godinho e a Romy Márcia Benck manifestaram o desejo de caminhar conosco como associadas das mulheres EIG, Evangélicas pela Igualdade de Gênero. E nosso conselho diretor acolheu esse pedido e aprovou seu ingresso em nossa associação. E hoje temos a alegria de recebê-las publicamente em nossa caminhada. Celebramos o compromisso que assumimos juntas na defesa da vida das mulheres, da justiça, da igualdade de gênero e de uma espiritualidade ecotransfeminista antirracista. Que a Ruá Divina fortaleça a caminhada de vocês e a nossa caminhada coletiva para que sigamos construindo, lado a lado, um mundo onde toda a vida seja acolhida, respeitada e celebrada. Sejam muito bem-vindas, queridas amigas, a ele. Leitura bíblica. Será que você não sabe nem ouviu que a eterna Ruá Divina, a Senhora, a Criadora dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? A sabedoria dela é insondável. Ela fortalece a pessoa que está cansada e multiplica as forças daquela que não tem nenhum vigor. As pessoas se cansam e fatigam, e as pessoas moças se exaustam e caem. Mas aquelas que esperançam na Ruá renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam.
Isaías 40, 28 a 31. Oração de adoração. Ruá divina, fonte de vida, nós te adoramos porque teu sopro renova as forças das pessoas cansadas e fortalece aquelas que insistem em caminhar. Nós te louvamos porque não permaneces indiferentes diante da dor. Tu caminhas com as mulheres que resistem, sustentam quem cuida da vida e fazes brotar esperanças nos desertos da existência. Hoje, reunidas, reunides e reunidos em tua presença, nós também experimentamos esse sopro em nós. Teu vento nos fortalece, renova nossas esperanças e nos impulsiona a seguir sem desanimar, comprometidas e comprometidos com a justiça, o cuidado e a defesa da vida. Receba a adoração. Amém. Amém. A Pris, que já chegou aqui conosco, né? Graça e paz. Amém. Eu estou com uma dificuldade técnica aqui, mas acho que agora sim estou ouvindo vocês. Aí, tá bom. Ah, que saudade. Saudade também. Que bom estar aqui com vocês. Pensei aqui, né, qual canção, né, cantar para um tema tão importante, né, um dia tão importante como hoje. Estou aqui com a minha mãe também. Graça e paz. Minha mãe, Eliana. E hoje vai ser a capela. Hoje vai ser a capela, um instrumento primeiro que nós temos, né, que é a nossa voz. Então é isso, vamos lá. Momento novo. Só pegar a letra aqui para não me perder. Deus chama a gente para um momento novo, de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinha, isolada, ninguém é capaz, por isso vem. Entra na roda com a gente também. Muito importante, vem. Entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Não é possível crer que tudo é fácil. Há muita força que conduz à morte, levando dor, tristeza e desolação. É necessário unir o cordão, por isso vem. Entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Entra na rosa com a gente também. Você é muito importante, vem. A força que hoje faz brotar a vida habita em nós pela sua graça. É Ele quem nos convida para trabalhar
O amor repartiria as forças juntas, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. E vamos então fazer a nossa oração de súplica. Rua divina, sopro de vida. Hoje elevamos a ti o clamor das mulheres que não desistem da vida. Fortalece aquelas que, como Agar, seguem caminhando, mesmo quando o deserto parece não ter fim. Acolhe em teu amor as mulheres negras que sustentam suas famílias, resistem às injustiças e insistem em semear esperança onde tantos anunciam a morte. Consola as mães que choram suas filhas, seus filhos e filhas, vítimas da violência, do racismo, das desigualdades. Que nenhuma lágrima passe despercebida diante de ti, e que teu abraço fortaleça quem segue vivendo, mesmo em meio à dor. Faz memória das mulheres que resistiram à escravização do povo negro, ao racismo, ao patriarcado, à misoginia e a todas as formas de opressão. Que sua coragem continue inspirando nossa caminhada e fortalecendo nossa esperança. Converte nossas igrejas e a nossa sociedade para que sejam lugares de justiça, acolhimento e compromisso com a vida. Faz de nós pessoas que denunciam a violência, enfrentam o racismo e caminham ao lado das mulheres que resistem. Que, inspiradas em Agar, nunca desistamos da vida, porque teu sopro continua renovando nossas forças e fazendo brotar esperança em nossos desertos. Em nome de Jesus, que veio para que todas as pessoas tenham vida, e vida em abundância. Amém. Agora, passo a palavra para a Priscila, para trazer mais um momento de canção para o nosso culto de louvor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e demos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todas nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer sempre grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todas nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai.
véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Sol pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém. E um pouquinho emocionada, que faz muito tempo que eu não canto com a minha mãe. Estou aqui emocionada, Priscila, porque esses louvores também me remetem à lembrança da minha mãe. E como a Rua Divina, ela move as águas, e hoje eu acho que esse culto todo, ele tem sido assim, e a gente vai seguir aqui com a oração da iluminação. Rua Divina, vento que transforma a nossa vida. Abre nossos ouvidos, nossos corações e nossas mentes para acolher a tua palavra. Ilumina a mente, o coração e a voz de nossa irmã, pastora Gisélia Cruz, para que sua mensagem seja instrumento do teu sopro entre nós, ao trazer à memória as mulheres que nos antecederam e que, como Agar, resistirão, sustentarão a vida e abrirão caminhos de esperança para as gerações seguintes, que também sejamos fortalecidas, fortalecidos e fortalecidos para permanecer firmes na defesa da justiça, do cuidado e da vida. Pastora Gisélia Cruz, é um enorme prazer estar caminhando contigo. A gente esteve junta mais cedo, na caminhada do Júlio. Ai, gente, que maravilha. Mais uma vez, obrigada pelo convite, Dagmar. Tem sido realmente uma honra caminhar, um privilégio caminhar com você aqui por Salvador, né? A gente está, depois de muito tempo, a gente está conseguindo fazer essa caminhada juntas. Eu quero saudar a amada igreja, literalmente essa igreja feminina, essa igreja pulsante, que se reúne agora, em nome de Jesus, em nome da Divina Ruá, para pensar sobre nós, não é? Pensar nós por nós. E pensar Agar é pensar em mulheres. Agora, como eu sou uma mulher preta, então eu sou uma afrodiaspórica, então eu vou pensar a partir deste lugar, por ser também Agar, uma mulher africana, né, uma egípcia. E pensar em Agar, eu fiz algumas anotações, enquanto estava aqui, estava revendo. Recentemente eu preguei no culto das mulheres da minha igreja, mas aí eu fui pensar sobre Sara, né? Como a questão da falta de paciência, da gente não esperar
o tempo de Deus, sai atropelando tudo, inclusive prejudicando outras pessoas. Mas aí é uma outra pregação, né? Mas, nesse caso, ela envolveu Agar, na sua precipitação, né? Na sua dúvida de que o Senhor cumpriria a promessa de que ela seria mãe, ela saiu atropelando tudo. E aí vem Agar, uma mulher africana, escravizada, né? E a gente começa a pensar, eu pesquiso sobre diáspora africana, eu pesquiso sobre a religiosidade afrodiaspórica, que é muito grande esse leque, mas a gente faz um recorte ali, eu vou pesquisando sobre negros convertidos ao protestantismo aqui em Salvador, no final do século XIX, para não pensar que a gente está aí pesquisando, não, um negócio pequenininho ali, e foi tomando forma, até eu estar aqui com vocês. Mas pesquisar sobre diáspora é uma grande aventura, eu gosto. E pensar nessa mulher africana, uma ancestral, pensar em algumas situações. Por exemplo, ultimamente, eu participei, não sei se a Eliade participou também, mas foi o Afro-América, eu acho que estou me atrapalhando um pouco com o nome, Améfrica, eu participei e aí ministrei um curso, e aí fui pensar nesse patriarcado, não é? E isso foi bem interessante, porque eu passei a ler a Bíblia mais ainda a partir desse olhar. Quem escreveu a Bíblia? Homens inspirados por Deus. E eu estava em uma igreja onde um pastor, uma das lideranças, disse assim, não, porque Paulo realmente foi usado por Deus. Ele quase que disse que Paulo era o próprio Deus. Assim, e aí a gente começa a entender como os textos são pensados, eles foram construídos a partir de olhar do patriarcado judaico. Não é novidade para a gente, né? Mas aí eu vou trazer umas coisinhas. O sofrimento sempre da mulher que não pôde gerar filhos. Já observaram? É sempre a culpa da mulher. É essa que fica enlouquecida, ela faz besteira porque ela não pôde gerar filhos. Nunca fala da esterilização ou do homem, da infertilização, desculpa. Desse homem não ser fértil, né? Não se fala sobre isso, mas sempre vai falar da mulher. E essa mulher que perde a cabeça, essa mulher que sofre, essa mulher que chora, e esse homem não. Esse homem está tudo bem. Aí você começa a dizer assim, bom, então assim nós temos uma narrativa construída a partir de um pensamento judaico, né? O patriarcado judaico. E aí as coisas vão tomando forma, inclusive trazendo para Agar, uma mulher escravizada, e a gente vai pontuando aqui, se é escravizada, é desumanizada. Não tem o querer, né? Não tem o querer. E, ok, vai lá, assim a Sara, e diz, eu não posso ter filhos, né? E a gente já conhece todo o contexto de Sara, mas tem aqui a escrava, e você pode usar essa mulher para que ela gere um filho, e aí suscite a descendência. Só que a gente não é boba para poder chegar aqui e fazer um anacronismo e ter esse relato bíblico com o pensamento que nós temos hoje. Então, anacronismo. Mas a gente faz. Não pode, mas a gente vai lá e não vai fazer uma exegese, mas a gente pensa, traz para cá, para pertinho da gente. Então, como é isso? Está todo mundo assistindo o Conto da Aia, né, minha gente? Está todo mundo assistindo. Alguém aqui ainda não assistiu? Se não, Eliade, tem que ter estômago também. Precisa ter estômago. É por isso. Então, quando a gente vê o caso de Sara aqui, de que, assim, Abraão deitou com Sara, será que só foi uma vez? Essa mulher desumanizada, o corpo só para gerar, e aí quem está assistindo já assistiu o Conto da Aia, não é?
Sim, Meire, é muito forte. Então, o que é que vai esse filme? Então, essa série. Então, o que é que vai acontecer? Aí você começa a pensar quantas vezes Abraão utilizou o corpo de Agar? Só uma vez? Aí a gente vai trazer hoje, né? Porque a gente pode fazer, atravessar alguns anos aí, milhares de anos, e dizer assim, opa, estupro. Mas você não pode pensar, Gisélia, que isso foi, né, naquela época. Sim, então, às vezes fica difícil, a gente não quer ter esse perfil, né, falar de anacronismo, mas aí a gente vê assim, gente, não muda. Algumas coisas não mudam, porque o patriarcado não muda, inclusive, ele vai se reinventando. Então, eu faço aqui, a gente começa a pensar nesse sofrimento de Agar. E aí eu penso nas minhas ancestrais, que ao atravessarem o Atlântico, chegam em terras desconhecidas e vão fazer o que agora? Vão fazer o quê? A gente, quem já leu alguma coisa de Mari Del Priore, que vai falar sobre a história das mulheres no Brasil, e aí, desde o período da colonização, vai entender como as coisas se deram. Então, como essas mulheres negras elas eram usadas sexualmente pelos seus senhores. As indígenas. Tem algo que eu acho bem interessante. Eu sou professora de história, né? E eu sou professora de educação de jovens e adultos, e eu amo ser professora da EJA. E aí eu sempre digo assim para os meus alunos e alunas, olha, quando a gente vai falar sobre... você tem algum... Como é que você se autodeclara? Então, a gente vai colocar lá segundo o IBGE, né? Então, você é amarelo, asiático, você é branco, você diz aí, europeia, você é indígena, preto, pardo, como é isso? Ah, eu sou indígena. Não, eu tenho um parente que, eu tenho na minha família uma pessoa indígena. Aí não fala indígena, fala índio. Índia. E vai trazer sempre a figura da mulher. Eu acho isso interessante. Não, porque minha avó era índia, não fala indígena. E não foi isso, essa questão. Não, porque algumas pessoas, quando tem uma aluna ou um aluno um pouco mais, né, 50 a mais, vai dizer assim, não, eu vim dizer que ela foi pega no mato a dente de cachorro. Olha aí. Quando se refere à mulher indígena, é sempre assim. Ela foi pega no mato com dente de cachorro. Esse é um animal? A vacação dessa mulher. Vocês, irmãs, já ouviram algo semelhante? É forte isso. É forte. Então, a mulher indígena é sempre caçada. E aí, quando vai falar do homem, meu avô era um português ou espanhol. Agora, ninguém vai falar, né, da ascendência negra. Não fala. Não fala que a avó foi uma africana, não fala nada. Que foi escravizada, não fala nada. Um apagamento total, assim, eu acho bem, bem interessante. Assim como a questão de Agar, que fez aqui o curso de teologia, 4 anos, sabe que isso passa um pouco batido, não é? Ninguém se debruça, mas se debruçar sobre a questão de que Agar, mas assim, hoje, não foi uma mulher escrava, não fala escravizada, fala escrava, né, que gerou um filho, teve uma discórdia ali com Sara, que ninguém vai falar ali, eu nunca ouvi falar que Sara se precipitou. E aí, quando Agar engravida, Sara faz o quê? Começa a ter ciúmes. Olha que perturbação. Quando a pessoa não está com a terapia em dia, né? Quando a pessoa quer fazer uma coisa e não faz terapia. Gente, é terrível. Faça terapia. O cabeção pira. Vai fazer terapia, vai cuidar da sua saúde mental, sabe? Do seu emocional. Porque aí Sara fez isso. Depois que viu que a mulher engravidou, certamente Abraão ali, com um cuidado maior com Ismael, a mulher surtou e disse, não quero mais essa mulher aqui.
E a gente começa a pontuar a desumanização dessa mulher escravizada, o corpo violentado, e aí essas outras violências, não é? Que nós vamos chamar aí de assédio moral. Gisélia, não faça anacronismo. Ah, mas eu não posso fazer nada. A gente precisa tratar com homens, não é? Porque a gente vê histórias que se repetem. Então, como assim, minha gente? Essa mulher agora surtou e não quer mais a mulher. Não quer mais H ali, porque certamente suscitou a questão do ciúme, ou não? A insegurança, H mais jovem, não é? Certamente, será que Abraão a procurou outras vezes, mesmo depois que engravidou? Pois é. Então, a gente começa a pensar nessa história, nesse contexto, e ali no versículo 15, que eu acho que tem um dedinho assim, bem do patriarcado. O anjo do Senhor diz assim, vocês podem acompanhar, no capítulo 16, aqui no versículo 15, diz assim, desculpa, no versículo 10, 9, aqui, versículo 9, e ele vai dizer assim, o anjo de Yahvé lhe disse, volta para a tua senhora e ser-lhe submissa. Eu fiquei pensando assim, peraí, que a mulher estava vivendo um processo de violência. Aí o anjo diz assim, volte para lá. Volte para sua senhora. E essa mulher volta. Não é? Até a promessa do Senhor se cumprir. A gente começa a pensar assim, como essa mulher voltou para uma situação de violência. Peraí. Passou um carro aqui na minha porta, com um somzão alto. Aí eu botei aqui no mundo. Então, assim, a gente começa a pensar como ela voltou para este lugar de sofrimento. Vamos pensar, muitas vezes, essa mulher que está numa relação tóxica. Não é? Quem já viveu isso sabe. Onde é que eu vou? Com o filho? Quantas mulheres se submetem a continuar num relacionamento tóxico porque não tem independência financeira? Não é isso? Não tem independência financeira. Um filho para criar, e aí eu vou começar a trazer essa mãe solo, vou começar a trazer essa mulher afrodiaspórica. Eu vou para onde agora? Estou numa relação terrível, terrível, não é? Sendo humilhada, o corpo sendo violentado, mas agora já não presta mais. Pá. Quantas de nós não conhecemos histórias assim? De mulheres que dizem assim, mas nós estamos de fora, conseguimos perceber o grau, né, da vulnerabilidade, mas às vezes essa mulher está tão fragilizada, ela não percebe. E aí, importantíssimo criarmos essa rede de apoio a essa irmã, a essa amiga, a essa colega de trabalho, precisamos. E aí, quando a gente pensa nessa situação, que o anjo diz, volta para a casa da tua senhora, né? E ser submissa, gente, esse versículo pequenininho aí pode trazer grandes danos para uma mulher em situação de violência doméstica. Se esse versículo cai na mão de um machista, de um misógino, esse versículo aqui vai ser um desastre na vida dessa mulher. Porque muitas vezes, hoje a gente já tem avançado um cadinho de nada, mas minha irmã vai orar para você salvar seu casamento. Volte para sua casa e ser submissa a seu marido. Hein? Ou não?
ou do púlpito da igreja, isso não vai sair. Aqui, ó, o anjo mandou voltar. Então, você precisa voltar. Oi. Como é isso? Como é que a gente desembola isso, minha gente? O Senhor nos dá discernimento, porque nós não queremos macular a palavra do Senhor. Não queremos trazer discórdia. Mas aquilo que eu falei no início, aqui nós temos um relato, nós escolhemos, me ajudem, por favor. Eu entendo que eu escolhi esse relato bíblico por uma questão de fé, por uma questão de fé. Eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Pronto. E aqui eu trouxe como uma verdade para mim. Mas isso não significa que eu vou deixar passar tudo. Que eu não vou ter essa questão da criticidade. Minha fé não é abalada. Então, eu gostaria de compartilhar com as irmãs como é que a gente vai desembolar esse angu. Volta para a casa da tua senhora e ser submissa. Essa mulher estava sendo humilhada. Estava sofrendo horrores. Hein? Mas ela voltou. Ela voltou, como nós voltamos para alguns relacionamentos. Seja amoroso, seja de amizade, seja familiar. Por exemplo, uma filha, geralmente filhas de mães narcisistas, elas sofrem horrores, porque tem o amor, ali ama a mãe, mas a mãe quer destruir essa filha. De todas as formas. Hein? Aí você volta para perto dessa pessoa até um dia. Porque chega um dia também que você não suporta mais. E aí, vamos deixar esse versículo direitinho. Versículo 9, 16:9, o anjo diz: volta para a tua senhora e seja submissa. O anjo de Yahvé lhe disse: eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal modo que não se poderá contá-la. Amém, Jesus. E aí também, na mão de alguns machistas, isso vai dizer: volte para casa para orar, que um dia seu marido vai ser salvo. Né? E essa mulher vai ficar ali na esperança, porque a palavra do Senhor diz que vai multiplicar a descendência. E é com esse homem, E é com esse homem que essa mulher vai acabar os dias de vida dela. Porque eu, acompanhando uma amiga de muitos anos, minha filha na fé, eu aprendi o seguinte: o feminicídio começa em vida. E algumas mulheres, eles vão matando essas mulheres aos poucos. Eu vi minha amiga definhando, se acabando ali, se acabando. Hoje ela está com 64 anos. E agora ela disse: eu não quero mais. Ela não criou uma autonomia financeira, uma independência financeira, ela não tem. Ela não se qualificou profissionalmente. Ela não avançou. E ela quer sair de um casamento, ela está saindo zerada. No sentido de que ela não construiu nenhum capital, ela não construiu capital intelectual, nem econômico. E agora ela disse que ele fica ameaçando, dizendo que vai se matar. Eu disse: mulher, vá na DEAN, vá na Casa da Mulher Brasileira, vá dar uma queixa. Ela disse: não, irmã, não faça isso não, crente. E eu vi essa mulher sendo morta aos poucos. Aos poucos. Então, precisamos também ter todo um cuidado, não é? Quando lemos, e eu estou aqui diante de mulheres potentes, inteligentíssimas, não é? Abençoadíssimas.
E a gente precisa ler a palavra do Senhor, os relatos bíblicos, com muito cuidado, com muita cautela, porque tem algumas coisas aqui que, se a gente não tiver uma visão, um discernimento do Espírito Santo, a coisa passa batida e você acha que é assim mesmo. Aí, quando a gente vai no versículo, no capítulo 21, e aí é que eu vou entender, o que nós podemos entender, é que realmente nós temos, então, a mãe solo. Que até então ela volta para casa daquela. Vou dizer o seguinte: ela volta para aquele local de opressão, não é? De opressão, de humilhação. E aí, o que acontece? A promessa se cumpre na vida de Sara. Sara engravida, tem Isaac. E aí, no bom baianês, ela se reta com a cara de Agar e diz: não quero mais ela aqui, não quero mais o filho dela brincando com o meu. Xista dessa mulher aqui, eu não quero mais. Me retei com a cara dela. Abraão, sem nenhuma iniciativa, é um Adão da vida, né? É um Adão que não sabe, não tem discernimento, não tem, sabe? Não, ele. Você quer que eu faça o quê, Sara? Me diga. Ah, eu não quero, manda embora. Ele pega a mulher com uma dor, aí a Bíblia diz, com a dor no coração, e manda Agar embora. Como eu sou uma mulher crente, Jesus santifica minha boca, minha língua, porque eu tenho um outro nome para isso. Mas eu sou uma pessoa que está na presença do Senhor. Respirando, que nós temos um nome para este homem. Nós temos um adjetivo. Mas não vamos pecar, irmãs. Vamos nos manter na presença do Senhor. Manda essa mulher embora. Né? Manda a mulher embora. Quando tem a passagem lá em João, da mulher, né? A mulher pega em adultério. Olha os temas, viu? A mulher pega em adultério. Ela foi lá, procurou o homem, ela era casada e adulterou. Só que não. O homem era casado. E ela, certamente, o que nós chamamos hoje de um amante, de um contatinho dele. Eu estou indo lá no Novo Testamento para poder contextualizar um pouco também. E aí faz o quê? A sociedade hipócrita, machista, o patriarcado pegou a mulher e expôs em público. Quando a palavra do Senhor vai dizer lá em Levítico que os dois devem ser apedrejados, os dois. Mas na interpretação machista, misógina, levou foi a mulher, né, para envergonhá-la, desqualificá-la. Eu sempre digo assim para as irmãs, e eu quero deixar essa mensagem que eu sei que está gravada. Meu amor, veja bem, você é só um contatinho dele, que ele, inclusive, salva com outro nome. Então, eu sempre falo assim para as irmãs, saia, largue esse pombo sujo. Não vai trazer nada para você. Marília Mendonça já cantou que amante não tem lar, né? Não vai casar. Amante não vai casar. Marília Mendonça cantou isso. Então, quando Jesus diz assim, vem cá, o que está acontecendo aí? Cadê os hipócritas? Onde é que eles estão? Não é? Porque Jesus foi logo dizendo assim, ó, se alguém aqui nunca cometeu pecado, que atire a primeira pedra. Foi saindo um por um. Os mais velhos. Começando pelos mais velhos, não foi isso? Pronto. Aí, chega para ela e fala assim, o que é isso, minha filha? Se Jesus fosse baiano, ele dizia assim, nega, vem cá. O que é isso? Você é uma mulher potente, você é uma mulher bonita. Meu amor, não larga esse pombo sujo, isso não vale nada. Isso não vai acrescentar nada à sua vida. Não vai. Então procure, vai procurar se qualificar, volte a estudar.
Volte a cuidar de você, a se amar. Vá, minha filha, vá a concluir seus estudos, a fazer seu curso de pedagogia, técnico de enfermagem. Sonhe, minha filha. Vá, largue esse homem. Vá e não peques mais. Larga ele. Saia dessa situação. Porque também, minhas irmãs, tem uma questão chamada aí, né? Quem é ligado à questão da área da saúde mental, das emoções, que tem a dependência emocional. Quem é que vai me querer? Eu vou ficar sozinha? Como é que vai ser isso? E aí a Bíblia incute que essa mulher tem que ter filho, né? O patriarcado, né? Na leitura que a gente faz aqui, toda mulher tem que ter filho. Aonde, meu amor? Onde é que chega? Onde é que isso é essa? E tem mulheres que surtam. Como a outra, né? Dá-me filho, senão eu morro. Tudo isso aqui deixou muitos relatos bíblicos chamando essa mulher de louca, de histérica, se ela não tiver filhos. Só queria dizer que os abrigos estão cheios de crianças, viu? E que a gente não depende de Estado Civil para ser mãe, viu? Ó, os abrigos. Pois é, tem que superar mesmo. Então, os abrigos estão cheios de crianças. E você pode ser uma mãe solo, não é? A palavra do Senhor diz aqui, e aí a gente vai para o versículo 21, controle meu tempo aí, viu, pastora Sui? Vai dizer aqui que essa mulher, olha, quando Sara engravida, tem Isaac, não quer mais, manda H embora, ela vai. Abraão dá umas coisinhas para ela, não foi? Bora ver aqui. O que foi que Abraão deu? A expulsão de Agar. A criança cresceu e foi desmamada. E Abraão deu uma grande festa no dia que Isaac foi desmamado. Ora, Sara percebeu que o filho nascido a Abraão da egípcia Agar brincava com seu filho Isaac. E disse a Abraão: expulsa esta serva e seu filho, para que o filho desta não seja herdeiro com meu filho Isaque. Olha a questão já da herança, minha gente. É dinheiro isso aqui, é? Essa palavra acerca de seu filho desagradou muito a Abraão, mas Deus lhe disse: não te lastimes por causa da criança e de tua serva. Tudo que Sara te pedir, concede-o, porque é por Isaque que uma descendência perpetuará o teu nome. Mas o filho da serva eu farei uma nação, pois ele é de tua raça. Abraão levantou-se cedo, tomou pão e um odre de água que deu a Agar, colocou-lhe a criança sobre os ombros e depois a mandou embora. Pronto. Nós temos aqui duas questões. Ele ouviu do Senhor dizendo assim: tudo que Sara disser, acate e manda embora. Deus é o Deus da providência. Nós não temos dúvidas com relação a isso. Mas não houve também nenhum questionamento de Abraão, né? Mas, Senhor, como ficará essa mulher? E essa criança? Para onde mesmo? Porque quando foi para receber a promessa, quando ele recebeu a promessa de que ele seria pai, ele sorriu e disse: eu já sou um homem velho, como é que eu vou ter filho agora? Como é que eu, quase 100 anos, vou ter filho, vou ser pai? Ele questionou hoje, não foi? Mas aqui não questionou nada. E foi lá. O que acontece? Sara, H vai, chega no deserto e a água acaba. Olha o desespero dessa mulher. Olha a aflição dessa mulher. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Compartilhar, vai ficar no YouTube. Eu tenho um histórico de minha mãe
sair para trabalhar e deixar um ovo para mim e para meu irmão. E meu irmão mais velho, ele já mexia no fogão, ele fritava esse ovo para mim e para ele. Né? Então, eu sou fruto de uma mãe solo. Assim, e minha mãe criou a gente com com vários, assim, a questão de valores. Ela nos educou, ela diz assim, olha, eu só tenho amor e educação em escola pública para dar a vocês, não tenho mais nada para dar, não. Inclusive, vou morrer, não vou deixar nada para ninguém. Mas Deus é maravilhoso e deixou aí, a gente foi trabalhando, ela sempre me estimulou a estudar, e aí a gente conseguiu dar uma casa para ela. Né? E assim, eu não nasci herdeira, não herdei nada de ninguém, nem de pai, nem de mãe, mas vou deixar. Porque Deus é fiel e justo. Vou deixar. E é bom que a gente pense nisso também, como mulheres, e sou uma mulher solo, e hoje sou uma mãe solo. Porque eu decidi ser uma mãe solo. Né? E a igreja, minha irmã, eu quero Pix na minha conta. Eu acho isso massa. Tá? Bota o Pix, tá tudo bem. Então, essa mulher, quando viu que a água acabou, ela deixou o filho lá e se afastou da criança. Eu não quero ver meu filho morrer. Eu não quero ver meu filho morrer. Quem é mãe, quem é tia, muito próxima, que tem amor no coração, como diz o outro, entende a situação dela. Entende? Não quero. Não sei se vocês viram, acompanharam aí na região onde vocês estão, o caso de um homem, né, que foi filmado se masturbando. A moça estava na academia e botou lá, olha como Deus é maravilhoso, e pegou esse homem fazendo isso, 21 anos. E aí caiu, né, a rede nacional e tudo, e a mãe, não sei até onde é verdade, que a mãe pediu que apagasse tudo, todo mundo foi para cima da mãe. E ele foi preso ontem. E eu comecei a pensar, essa mãe, se fosse comigo, eu ia fazer o quê? Tendo um filho que cometeu um ato infracional, mas eu vi uma foto dessa mãe agarrada no filho, de joelhos. E eu comecei a pensar que eu estaria, talvez, como ela estivesse ali, chorando, e perguntando por que você fez isso. Não ia defendê-lo, nunca. Mas, certamente, eu estaria ali como ela. Meu filho, por que você fez isso? Né? E aos prantos. Aos prantos. E aí quando eu recebi aqui o texto, né, para falar sobre Sara, quantas mães estão ali dizendo assim, por que você fez isso, meu filho? Uma mãe nenhuma quer ver o filho nessa situação. Né? Isso, levam os filhos levam para a escola quando pequenos, levam na porta da faculdade, levam até a faculdade. Eu sou dessas, eu gosto disso, né? Eu sou essa mãe que gosta de lamber as crias. Então, quantas as que perdem os filhos, elas estão ali, os filhos estão entrando no mundo do tráfico, os filhos cometeram algum ato infracional, enfim, ou é uma mãe atípica, é uma mãe. E a H disse, eu não quero ver meu filho morrer. Eu não quero ver meu filho entrando no mundo das drogas. Eu não quero ver meu filho com esse câncer corroendo o corpo do meu filho. Eu não quero. E aí eu não quero ver meu filho sendo preso. Por que você fez isso? E, ao mesmo tempo que essa mulher deve ter se jogado nos pés, ali abraçado, deve ter se retado e dado um bocado de tapa, porque mãe vai assim, né? 880. Primeiro bate, se acaba, depois chora. E vai chamar para o Papai do Céu. Então, assim, mas a gente traz também para essa afrodiaspórica as mulheres negras que atravessaram o Atlântico, não porque elas acharam 5 minutos, beleza, não porque elas acharam legal, mas foram forçadas a atravessar o Atlântico, e foram fazer o quê da vida? Violentadas,
não é? Sem controle, não tinham controle sobre seus corpos, foram desumanizadas. Filhos que foram separados, não é? Na Argentina que foram exterminadas, hein? Então, Sara representa essas mulheres. Sara representa as mães, né? A mãe que tem filho LGBT, que a dor dessa mãe é porque que ela não quer que o filho sofra. Não é porque ele é gay ou ela é lésbica, mas é porque ela não quer que o filho sofra, que a filha sofra, porque sabe como a sociedade vai tratá-los. Vai tratar o filho, vai tratar a filha. Porque ela já viveu mais, ela sabe. E ela vai defender esse filho, vai defender essa filha. Então, ela também é Agar. Não é? Essa mãe também é Agar. Essa mãe cigana, não é? Essa mãe, eu tenho orado muito pelas mães palestinas, que estão vendo ali suas filhas serem violentadas pelos israelenses, pelos soldados israelenses. Não é? Eu não quero que minha filha seja violentada, eu não quero nem ver, eu não quero ver isso. Então, eu me afasto, quero, sabe, eu não... Mas aí Deus entrou com providência, porque Deus é o Deus que vê, é o Deus que ouve. Por isso Ismael, por isso ele entrou com providência na vida de Agar, como tem entrado com providência, entrou com providência na vida da minha mãe, conseguiu sustentar 2 filhos. Ela teve 3, mas só criou 2, sem a presença paterna. Fica uma lacuna, porque também tem um detalhe, não é? O homem comete o aborto afetivo e a sociedade não o condena. Não é assim? A sociedade não condena esse homem por abortar, mas a mulher ela é criminalizada. Inclusive, uma criança de 10 anos, de 11, vítima de violência, é criminalizada. Mas aí é um papo para um outro momento. Então, que essa Agar, que deixa que Agar do texto bíblico, que deixa uma grande lição para nós. Ao mesmo tempo que ela tem essa fragilidade, e a Bíblia não diz aqui que ela orou, que ela clamou, mas que Deus viu o choro dela, viu e ouviu. E porque Ele sonda os nossos corações. E porque nós, a palavra do Senhor vai dizer que, ainda que não haja uma palavra em nossa boca, eis que o Senhor tudo sabe, Salmo 139. Então, Ele sonda os nossos corações, Ele sonda o coração da mãe atípica, da mãe LGBT, da mãe solo. Ele sonda, Ele provê todas as coisas. Ele provê. E eu espero, já encerrando aqui, que a gente aprenda mais com Agar, que a gente faça uma leitura mais profunda com relação a essa questão da mulher escravizada, de como a sociedade tratava naquela época e agora. Por que esses homens continuam matando mulheres? Não é? Por banalidade, por nada, por simplesmente que são mulheres. Matam. Então, nós precisamos ler a Bíblia a partir deste lugar, de mulheres feministas, de mulheres negras, de mulheres indígenas, de mulheres ciganas, porque tem ciganas também evangélicas, tem um grupo de ciganos também evangélicos, então, precisa de indígenas, precisamos. E vamos entender, eu digo assim sempre, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vou ficando preta. Não só aqui, mas aqui também. E vou me encontrando, e vou me identificando, e vou fazendo essa caminhada com Jesus, não é? Compartilhando o evangelho de justiça e paz. Que sejamos Agar
as Agás contemporâneas, já sabendo que Deus nos vê, que Deus nos ouve, que possamos ser a H contemporânea, né? As Hs. Não sei se falei certo. Que possamos ser H contemporânea. Pronto, é conjugação. E que possamos também trazer outras para perto de nós. Esse culto aqui é um culto onde estamos nos irmanando como H. E que caminhemos assim, nesse Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, Teresa de Benguela, não é uma grande líder da mulher negra, da mulher indígena, da mulher branca, que sofre, não vai sofrer a questão racial, mas ela vai sofrer a questão do patriarcado, do machismo, da misoginia, e que morre também, e que também é violentada. Não é? Mas nós, mulheres negras, somos as maiores vítimas, porque tem aí a questão histórico e a questão econômica, né? Estamos na base da pirâmide socioeconômica. E é isso, que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando, a Divina Ruá, continue falando aos nossos corações, e vida longa a EG, que vocês possam, né, e que possamos compartilhar mais do amor da Divina Ruá em nossas vidas. Obrigada pela oportunidade. Queridas, queridos e querides, eu convido vocês agora a terem perto, próximo de vocês, o pão, o vinho, quem não tem vinho, a água ou qualquer coisa que seja parecida. Então, depois das belas palavras da pastora Gisélia, quero agradecer por esse momento e que agora a gente vai partilhar. E Célia falou da solidariedade, da situação de Agar, e penso em nós, mulheres negras e brancas, que hoje celebramos a solidariedade, a partilha, a amizade, o amor que temos umas pelas outras. A ceia de hoje é a mesa feminina, recordando que nós, mulheres negras, além das dores, do sofrimento, nós também temos amor para dividir, temos um compromisso imenso com a vida, não só com a nossa, mas de toda a comunidade que luta por dias melhores e de paz. Então, nesse momento que vamos comer o pão, esse pão que estamos partilhando, que significa a vida, que nos sustenta, que nos move e não nos faz desistir. E se cairmos, se formos lançadas ao deserto, outras virão, vão voltar no caminho para segurar nossa mão e compartilhar conosco o carinho e a solidariedade. Comamos. Que é, agora, ao bebermos o vinho, a água, que ela seja o frescor, a suavidade, a libertação, que ela faça como Agar, né, que viu a morte se afastar, e que nós, enquanto mulheres negras, brancas, amarelas, indígenas, enfim, que a sede de justiça, de fraternidade, a nossa sede só termine quando formos totalmente saciadas. E até lá, que possamos compartilhar os sonhos e a esperança da fraternidade, da amizade e solidariedade. Bebam. Que a Ruá Divina esteja sempre com nós e que nós não nos esqueçamos
do nosso Mestre Jesus, que sonhou com um mundo que fosse bom para todos e todas e todos. Amém. Amém. Pois é. Sim. Agora a gente termina com uma canção, Sui? Isso, é a canção, aí a gente tem os avisos e os finalmente. Ou você quer deixar a canção para o fim? Você que manda. Então, vamos para os avisos, aí deixa a canção de pós-lúdio, após a benção, então. Tá, joia. Muda aqui para encerrar. O nosso próximo culto, em agosto, será realizado no dia 8, às 19 horas. Então, ele vai ser no dia 8 de agosto, às 19 horas, o nosso próximo culto. E a nossa próxima formação, da formação continuada Mulheres EIG, será no dia 6 de agosto, primeira quinta-feira do mês, que vai ser o tema Qual o entrave para existir, de fato, a laicidade do Estado? Né? Nós teremos assessoria com a nossa mestre, pastora Graça Ferreira, e a pastora Rome Bank. Né? Então, nós teremos as duas para nos assessorar e discutir, e é muito importante a participação, muito bom a gente estar aí, temos tido formações muito produtivas. O nosso mote, relembrando o nosso mote desse ano, Mulheres EIG, o abuso floresce onde o silêncio da igreja faz sombra. E nós temos trabalhado nesse ano todo, nos nossos cultos, o tema central que é Bíblia, Família e Justiça. A cada mês a gente vai fazendo um recorte sobre essa temática, né? E temática do mês que vem, se não me falhar a memória agora, que eu não anotei aqui, mas será a respeito da questão de divórcio, né? Que no meio evangélico, o casamento é mais sacramento do que no meio católico. E no meio evangélico, o casamento não é sacramento. Mas a institucionalidade do casamento funciona como tal. Então, vamos discutir com isso, né? Até continuando a reflexão dessa dificuldade que muitas vezes as mulheres evangélicas têm de sair de relacionamentos tóxicos, abusivos, violentos. Porque ficam muitas vezes assim, mas eu não posso me divorciar, não posso destruir o casamento. Então, a gente tem trabalhado, acompanhe com a gente, os cultos anteriores estão lá no nosso YouTube. E, né, se você canta e deseja participar do nosso culto, entre em contato comigo, com a Lauana, ou com a Elis também. É sempre bom ouvir. Nossa, eu estava com muita saudade de ouvir a Pri cantando. Foi muito bom. Então, a gente vai terminar com ela, com a voz, celebrando aí com a gente. E lembrar, né, na nossa última assembleia em dezembro, a gente aprovamos, né, o nosso protocolo antirracista, que é um compromisso das mulheres EIG, que não há igualdade de gênero sem igualdade racial. Não dá para a gente discutir sem a violência contra as mulheres sem fazer essa interseccionalidade. É impossível. Né? E esse é uma atitude nossa, ele está disponível no nosso site para download. Eu coloquei isso que está disponível no nosso site, eu nem sei se o nosso site voltou. Acho que sim, acho que a Marico resolveu. Mas está lá a nossa cartilha também, Mulheres com Deus, Caminhos para uma Vida Abundante e Segura. A Marico já respondeu aqui que voltou. Então está lá, mulhereseig.org.br. E ao final a gente abre a câmera para tirar foto. Quero agradecer, né, as nossas irmãs participaram da construção da liturgia, da realização da liturgia, Priscila, que está aqui com a gente nesse momento de louvor, a pastora Gisélia, muito obrigada pelo aceite convite, maravilhosas suas palavras, e vamos então, a nossa oração final é um poema de Conceição Evaristo, Vozes Mulheres.
A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagem suja dos brancos, pelo caminho empoeirado, uma favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, a liberdade. Amém. Amém. Dag? Então, amém. É muito emocionante estar aqui. Eu só vou fazendo a lembrança também, né, de que quem sentir no coração e puder nos agraciar também com uma doação financeira, né, o nosso CNPJ está aí. Nós somos uma instituição que não temos arrecadação financeira, né? Então a gente precisa manter tudo funcionando e aí a gente precisa da ajuda também de todos. Amadas, amades e amados, que a Rua Divina siga soprando vida em nós e através de nós. Como soprou a esperança sobre Agar no deserto, fortalecendo-nos para nunca desistirmos da vida. Encerrar a celebração do Júlio das Pretas, reafirmamos que não há igualdade racial sem o protagonismo das mulheres negras. Somos nós que sustentamos as comunidades, preservamos a memória, defendemos a democracia e construímos diariamente caminhos de esperança. Que, inspiradas em Agar, saiamos comprometidas, comprometidos e comprometidos. Que, inspirada em Agar, saiamos comprometidas, comprometidos, comprometidos com a justiça, o cuidado e a defesa da vida. Vamos em paz. Que a Rua Divina, que fortaleceu Agar no deserto, sustentou o Zípora no cuidado da vida, Amém. E concedeu sabedoria à rainha de Sabá, renove também as nossas forças, que nunca desistamos da vida, que ela nos faça caminhar com coragem, denunciando o racismo, o patriarcado e toda forma de violência que nega a dignidade das mulheres, especialmente das mulheres negras. E que fortalecidos pelo sopro da Ruá, sejamos instrumentos de justiça, esperança e transformação, até que toda vida seja respeitada, celebrada e plenamente vivida. Amém. Muito obrigada. Pri? Amém. Sim, eu tinha pensado numa canção, mas eu mudei de última hora agora, né? A partir de tudo que foi com Deus. Eu sou pentecostal, né, gente? Então, é assim que a gente falava, né? Olha, irmãos, eu preparei isso aqui, mas a Ruá foi me conduzindo para outra coisa, né? E eu vou cantar essa canção que eu me lembrei agora, né? É uma canção de um amigo nosso, né? De muitos daqui, fazer menção a ele que compôs, né? O Vitor Queiroz, alguns conhecem. E eu não me recordo se eu já cantei num culto aqui da EG, né? Mas essa canção foi feita justamente para celebrar, né? O momento da consciência negra, para a gente fazer menção, e eu acho que é pertinente trazer, né, no Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e, enfim, apresentar ela para vocês, né? Ela é assim:
Deus escutou uma oração lá do fundo do porão de um navio negreiro. Deus escutou uma nação lá do fundo do porão de um navio negreiro, de mãos acorrentadas, de corrente nas mãos, mas a alma cativa não. Deus escutou. Oiê, oiê, Senhor meu, olhai, olhai pro lamento do povo seu. Oiê, oiê, Senhor meu, olhai, olhai pro lamento do povo seu. Velai por aqueles que hão de vir, nos dai por eles fé para resistir. Velai por aqueles que hão de vir, nos dai por eles fé para resistir. Oiê, oiê, Senhor meu, olhai, olhai pro lamento do povo seu, velai por aqueles que hão de vir, nos dai por elas fé para resistir. Amém. Lamento ancestral. Amém, Nome amém. da música. É maravilhosa. Que a Ruá abençoe, um bom final de semana. E a gente vai, né? Quem quiser ter um minutinho de troca, vou encerrar aqui a nossa gravação. A Mariko vai tirar foto, ó, a Lauana, meu computador trava. Se puder abrir a câmerazinha. Eu tiro, gente. Todo